versículo: e levantaste contra o Senhor, pois, o versículo 23, foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. Vamos falar, irmãos, sobre esta noite os utensílios que foram trazidos do templo, e vamos trazer para nós nesta noite em duas aplicações. Vamos falar sobre vaso e vamos falar sobre templo. Se nós olharmos, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos diz, a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16 e 17, se o irmão ou a irmã abrir e poder ler, para nós ganhar tempo, ali diz a Bíblia que nós, Paulo dizendo aos coríntios, que nós somos o quê? Nós somos o templo do Deus vivo. Vamos ver? A igreja, irmão, a igreja do Senhor, para que vocês, os irmãos mais novos, entendam, não é uma placa de igreja, não é Assembleia de Deus, não é a Reino de Deus, não é a Deus Amor, não é a Quadrangular, não é a Católica, não é os Mormon, não é os Testemunhos de Jeová, não são esses. A igreja, o templo de Deus, são aqueles que são comprados, aqueles que são redimidos, aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, aquele sangue derramado no Calvário. Esses que creem no sacrifício de Cristo, eles se tornam o corpo, a igreja do Senhor. Então o que diz? A Bíblia diz que a igreja, ela é o templo do Deus vivo. Vamos ler esse versículo. Versículo 16 do capítulo 3. O irmão ou a irmã achou? Pode ler. Versículo 16. Vamos ler, irmãos. Pode, quem achou, pode ler. Não precisa ficar me olhando. Vamos ler, vamos meditar. Estuda para nós aprendermos, irmãos. Mas quando se converterem ao Senhor, então o céu se tirará. 1 Coríntios, irmão, 3. Não, Paulo, irmãos, ele estava tratando aqui, irmãos, com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, uma igreja que tinha muito problema. Por quê? Problema porque aquele povo andava, aquela igreja andava mais na carnalidade do que na espiritualidade. E aqui Paulo, numa certa ocasião, diz: olha, eu tive que ir com vocês, tratar vocês como criança, porque eu não consigo dar uma comidinha adulta que vocês viram a cara, vocês ficam emburrados, vocês saem, vocês não aparecem mais. Então eu tenho que levar leitinho para vocês. Por quê? Porque aquele povo andava na carne. Então Paulo, dando as suas instruções, Paulo ele diz assim para a igreja de Corinto, ali em público, todos os irmãos ali, Paulo diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Outra tradução está dizendo: não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo? Agora aqui, irmãos, Paulo ele está dizendo para uma pessoa individual ou está dizendo para toda a igreja? Por que ele está dizendo para toda a igreja? Sois, isso, irmãos. Não sabeis que sois. Então aqui nos quer dizer, irmãos, que a igreja do Senhor, ela é constituída por homens e mulheres. O templo de Deus, o corpo de Cristo, é constituído por homens, por mulheres, por criança. E Paulo estava dizendo aquele dia, esta noite, para nós, Deus está dizendo, para todos os irmãos e para mim: não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo? Louvado seja o nome do Senhor.
O que quer dizer isso, irmãos? Que a igreja do Senhor, o corpo do Senhor, é o templo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, Deus, ele tem que se habitar dentro dessa igreja, não das quatro paredes, mas é quando a igreja se reúne, o povo se reúne, Deus, ele se faz presente, porque aqui é a moradia de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz o que mais a Bíblia? Não sabeis que sois vós santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Será que o Espírito de Deus, irmãos, está habitando em nossa vida diariamente? Então aqui, ainda diz aqui, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo está dizendo aqui duas vezes, irmãos, então que a igreja, todo o coletivo aqui, nós somos o quê? Templo de Deus. Se somos templo de Deus, por que somos? Porque nós somos comprados por bom preço. O de Cristo foi um preço bom. Jesus derramou aquilo que era puro, que era santo, era imaculado, que era o seu sangue. Amém? E por causa disso, irmãos, pela igreja, por nós sermos o templo de Deus, morada de Deus, aqui Deus está conosco, falando através da sua palavra. Deve-se haver, irmãos e irmãs, escutem muito bem isso, deve-se haver unidade dentro do templo. Unidade dentro do templo, que é morada de Deus. Eu não consigo ficar com o irmão Guilherme, o irmão Silvio, com as irmãs, intrigado. Não posso olhar de maneira nenhuma, de um modo assim, desconfiado de alguém, de jeito nenhum, porque eu estou ligado no irmão, na irmã, e estou ligado em mim, porque nós somos o templo de Deus. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Eu consigo tirar esse dedo e deixar esse dedo aqui e eu ficar aqui? Não vai mais ser útil aquele dedo, ficou desvinculado. Precisa-se a unidade do Espírito em nossa vida, irmão e irmã. Por quê? Porque somos essa igreja constituída, somos santuário de Deus, morada de Deus e morada do Espírito Santo de Deus. Foi como o hino que foi cantado aqui: ao Deus Trino prestamos louvor, ao Deus Trino quer morar dentro de nós, ao Deus Trino quer fazer presença em nós, Ele quer agir em nossa vida,